Fala aí, galera. Eber Conde da Vagalume. Cara, chegamos no vídeo 3 aqui do Grow FX, cara. Agora a gente vai aumentar a semelhança entre essas pétalas, cara, e a nossa referência e criar os nossos estamos aqui, cara. Stames aqui, né, bicho, pra criar esse núcleo e tal. Então, bacana. Eu tenho a sensação, olhando agora, cara, que eu terminei um segundo antes aquele vídeo lá, bicho. Eu acho que essa pedra ela é demasiadamente longilínea pra nossa referência aqui. Deixa eu dar uma adequada nisso. Outra coisa que eu percebo, claro, para colocar os nossos stems é que aqui tem um intervalo muito grande. Então já vou adequar essas duas propriedades rapidamente aqui para a gente seguir em frente, cara. Então a primeira é falar que ao invés de terminar em 95, isso termina, por exemplo, em 98. Bacana, deixando só um pedacinho pequeno pra gente aqui. E aqui também eu vou subir para 93, sei lá, 94, bacana. E vou aumentar, opa, legal. E vou aumentar, olha só. Sabe como eu tenho aqui? Pétala, intercalo com outra pétala, uma pétala, intercalo com outra pétala, e de repente essa ordem se encerra por aqui, né, cara? Se eu aumentar minha densidade, eu rapidamente vou conseguir cumprir esses intervalos. Bacana, cara. Já estou aqui com 2 andares, acho que já está bem mais bacana. Vou rapidamente também no meu Mesh Builder, cara, dar um pouco mais de, de espessura para ela, cara, um pouco mais de variação para essa curva. Pô, só pra tirar essa quina aqui, enfim, bacana. Mas acho que já dá pra gente continuar assim, beleza. Puta, cara, tá vendo o problema de smoothing group que aconteceu aqui, cara? Não se preocupem com isso, tá? Isso é porque o que a gente tá vendo aqui, na verdade, é subdividido em tempo real, parametricamente, quer dizer, à medida que eu aumento isso aqui, vocês percebem que a malha se mantém a subdivisão paramétrica, né, cara? E aí isso vai sendo adequado, mas no final eu tenho total, absoluto controle sobre esse tipo de subdivisão, tá? Vou me preocupar por enquanto com a minha forma, para mim já tá melhor aqui, cara. Legal. Então, saca só. Vou selecionar os meus paths, caras, e vou aplicar um modificador de direção para ele, cara, para começar a buscar essas curvaturas das minhas pétalas. Nesse caso, vou usar o meu Radial Direction, cara, que assim como o Bend, que aplica um bend, na verdade, nessas linhas e que tem os mesmos valores do bend. Temos o angle bend, cara, temos o smoothing, que vai atuar como um relax desse valor. Claro que isso é exclusivo aqui do GrowFX, né? Não temos o bend. Temos a orientação, perdão. Temos a orientação desse meu bend, cara, né? Que vai rodar ao longo do eixo Z local aí para o teu bend, cara, o teu eixo X, perdão, local o teu bend. Bacana, cara. E vou editar agora o gráfico, como a gente já viu, para editar ao longo da minha pétala, perfeito? Um comportamento de ângulos diferentes aqui para gerar o meu S, cara. Saca só. Já vou meter esse vértice aqui em 0, cara, para poder começar a modelar essa minha pétala, bicho. Então vou pegar minha ponta, vou dar uma curvatura, vou pegar aqui a minha base, vou dar uma curvatura inversa. Cara, acho que esse valor tem até que para um valor negativo, pensando bem. Saca só, apesar de eu ter aqui uma curva em S bastante acentuada, cara, aqui eu tenho um reflexo bastante diferente disso, cara. Aqui, né, eu saio de um ângulo quase reto aqui, né? A verdade, cara, é porque tudo isso que está acontecendo como modificação acontece em layer ao meu valor de distribuição de angle band, que é o ângulo inicial no qual essas pétalas são emitidas. Cara, é um valor bastante importante para a gente aprender a controlar e estar esperto a ele aí. Agora sim, cara, criei o meu S exatamente para poder criar uma casinha para sentar aqui os meus estamos e vamos seguir em frente aqui, cara. Então, saca só, meu próximo passo é exatamente criar essas antenas, vou chamar assim, cara, porque cada hora eu chamo de um nome e acho que nenhum tá certo. Boa. E vou distribuí-lo, cara, novamente sobre um path, dessa vez sobre o meu path caule, novamente, ok? Só sobre essa ponta, cara. Mas dessa vez, começando na posição 98, que foi onde eu encerrei a minha pétala, até 100. Bacana. Vamos ver inlines, cara, porque obviamente o que eu criei por enquanto ainda não recebeu definição de mesh. Pô, não tô vendo nada. Não tô vendo nada porque novamente a minha densidade é baixa demais para num intervalo tão pequeno imprimir alguma coisa. Boa. Defini lá, aumentei a minha densidade, vou rapidamente diminuir o meu comprimento desses fios para começar a ver o que está acontecendo e vou aplicar um mesh por enquanto bem despretensioso, um cylinder mesh, só para ver o que está acontecendo, para poder olhar ele em mesh e entender melhor. Boa. Cara, a primeira coisa que me incomoda aqui, deixa eu dar um pin novamente no meu modifier aqui para poder selecionar e não ficar vendo o meu wireframe, é que esses meus cilindros, deixa eu diminuir um pouco a densidade das minhas antenas. Boa. Que os meus cilindros não tem cap. Sabe como eles estão
vazados aqui para dentro, cara. Então, quando eu vier em Mesh Builder, cara, o cilindro ou MetaMesh vão ter formas de cap, tem Start e End. Vou usar aqui um cap de arredondado para minha borda, que vai me dar aqui essa cápsula e tal. Bacana, vou já diminuir o raio disso. Bacana. E vou aumentar agora sim a minha densidade. Legal, para começar a ter uma coisa mais parecida com o que eu preciso. Bacana. Saca só, diferente da minha referência, cara, que é bem radial, o que eu tenho aqui são paths que são emitidos a partir do centro, saca? Sendo orientados na normal perpendicular à linha ao qual eles são gerados. Saca, cara? De novo, como é que eu vou controlar esse tipo de ângulo? Cara, angle band. Saca só, então eu vou zerar de novo aqui as minhas caoticidades para que não haja mal entendido do que está acontecendo. Olha só, eu vou perceber, cara, claro, estou emitindo ao longo de um segmento, perfeito? É por isso que a gente tem essa pilha de emissões aqui. E o meu angle band, cara, ó, ele poderia ir de 0, perfeito? Até, eventualmente, 90%. Perdão, 90 graus. De 0 a 90 graus. Então, o que é sensato é eu deixar isso aqui próximo a 90 graus. Vou botar 90 graus de angle band e 90 graus de random. O caos angle aqui sempre vai entrar como um valor que subtrai do teu valor de interferência. Quer dizer, na prática isso aqui vai funcionar como um clamp máximo, saca? E o teu angle vai sempre alterar de forma bem previsível, né, cara? Se você considerar que você está sempre alterando o valor máximo da deformação. Bacana. Só que, diferente do que eu tenho aqui, cara, que é sutilmente achatado no centro, o que eu tenho aqui é bastante esférico. Cara, saca só, preparei já uma outra árvorezinha aqui para mostrar para vocês uma coisa importante quando a gente está trabalhando com modelagem de vegetação. Em muitas situações, cara, como nessa que a gente vai entrar agora, é importante que eu controle, além de ao longo de uma linha, a relação entre dois parâmetros diferentes entre pai e filho. Vamos chamar assim, considerando pai, a filha, pai sendo o gerador aqui e filho a spline emitida. Perfeito? Como é que eu vou fazer isso exatamente? Nesse caso, eu vou tentar aqui controlar então o comprimento da minha linha vermelho baseado na posição sobre qual ele nasce na linha amarela. Saca só como é que isso vai funcionar. Vou pegar então, por exemplo, aqui, vou selecionar esse meu amigo, deixa eu como é o nome disso? Despinar aqui o meu stack, cara. Vou entrar na minha linha 2 e olha lá, na minha propriedade de distribuição, eu tenho o meu parâmetro path position. Aonde eu encontrar esse tipo de gráfico, cara, é exatamente onde eu vou conseguir criar esse tipo de relação, saca? Então, isso aqui sempre vai disparar um manager para mim baseado no parâmetro. Na prática, quem vai controlar minha relação é o path position. Então, saca só, baseado no path position no qual cada linha nascer, eu vou afetar um parâmetro. Qual parâmetro? Vou afetar, por exemplo, do path 2, que é a minha linha vermelha, o parâmetro comprimento. Ok. Boa. O que eu tenho aqui? Cara, já eu explico essa fórmula para vocês. Tem um gráfico, saca, que eu vou explicar ele para vocês agora. Saca só. Como a gente já viu que o gráfico se relaciona, né? Eu tenho aqui, então, o meu manager, que no caso é o meu path position, perfeito? Que é o que eu estou usando aqui para controlar, baseado no meu path position, eu vou usar eu vou determinar o comprimento da minha linha. É isso que eu tenho agora aqui nesse momento. E se eu tivesse que fazer uma pena, por exemplo, eu poderia facilmente desenhar, por exemplo, esse tipo de parada. Saca? Na prática, o importante aqui é a gente entender que dois parâmetros estão se correlacionando aqui. Claro que um é manager e um é child dessa relação, tá? Bacana. Outra coisa importante que vocês precisam entender aqui é o seguinte. Vamos supor que eventualmente eu quisesse que isso fosse uma pena, portanto eu não queria que essas linhas vermelhas fossem emitidas a partir do zero, mas que elas fossem emitidas a partir de uma altura mais média. Vou entrar no meu distributor e, como esperado, eu tenho lá o meu start. Vou subir. E olha o que está acontecendo. Caramba, eu esperava que ele cumprisse a minha curva de comprimento, quer dizer, vamos entrar lá de novo no meu path position, eu tenho a curva de comprimento, ela vai... que beleza. Aí, ela vai de 0 e volta a 0, e o que está acontecendo? Por que eu tenho esse primeiro segmento cropado, como se eu estivesse emitindo a partir daqui? Na verdade, saca só, gente, esse path position, ó, ele está nesse momento sendo relacionado e entendendo que o ponto zero da posição é isso aqui. Por que ele está entendendo que o ponto zero da posição é isso aqui?
e não exatamente onde começamos aqui a emissão. Saca só, a emissão começou no valor 17, porém o meu gráfico tem como x o valor 0. X, o valor 0. Dá para sacar? Se eu pegar esse cara aqui e colocar que esse cara aqui também começa em x no valor 17 e sincronizar essas duas coordenadas, agora eu sei que eu tenho o controle de gráfico que eu esperava. Tá? Sei que é um pouco complicado, não se preocupe, a gente vai passar insistentemente por esse tipo de técnicas para produzir árvores e tal, e vocês vão acabar fixando. Então o que eu tenho que fazer na prática para esses caras aqui para seguir em frente? Cara, eu tenho que controlar o seguinte, vamos retomar rapidamente um raciocínio aqui. Sobre as minhas antenas, eu tenho lá o meu angle band, que eu já botei lá um valor de caos, mas eu tenho um valor de 90, perfeito? E tenho um valor 0. O que eu quero é que, à medida que o meu valor de angle band se aproxime de 0, quer dizer, à medida que eles tenderem a apontar para cima, eu quero criar uma relação entre esse valor de angle band e o comprimento deles. De forma que, à medida que eles apontarem para cima, eles fiquem mais curtos. Como é que eu vou fazer isso, então? Vamos voltar lá ao meu angle band, ao meu valor original. Basicamente, aqui eu estava usando, vou aumentar um pouco isso, 93 e 93 de caos. Olha o meu angle band como parâmetro aqui, ó. Vou correlacionar esse parâmetro. Com que valor? Com o meu valor de length, ok? Em qual relação? Vamos definir. Bacana. Vamos aumentar esse cara. Joia, definitivamente não é o que eu preciso, cara. Então vamos... bacana, tem uma coisa super importante. Lembra? Eu estava vendo que o meu valor aqui é de 0 a 90. Aqui eu estou de 0 a 180. Então eu vou botar isso aqui de 0 a 90. Mas na verdade é de 90 a 0. Isso aqui, se eu colocar o contrário, isso aqui vai endoidar. Tá? Então eu vou inverter essa lógica pela minha multiplicação. Boa. Deixa eu pinar esse cara, selecionar esse cara. Boa. E agora sim o que eu tenho então é um ângulo que, à medida que ele se aproxima de 90 graus, ele interfere no comprimento e ele torna a cerda maior do que quando ela está apontando em direção ao polo. Quase um fall-off, dá para sacar o que eu estou querendo dizer? Onde eu relaciono o comprimento como output. Puta, acho que eu compliquei, desencana. Saca só, de distribuição, eu vou aumentar a minha densidade, bacana, cair aqui num alarme de que eu excedi as minhas definições de path aqui. Bacana. Do que ele está falando? Primeiro, vou dar um OK. Esse cara vai automaticamente jogar isso em manual update. Como eu já falei para vocês lá no meu vídeo de introdução, os meus alarm limits controlam valores de segurança para que eventualmente numa multiplicação maluca você não trave a sua máquina, saca? Vou aumentar um pouco é brincadeira. Aumentei bastante os meus parâmetros só para não ter esse problema. Vou desabilitar o meu manual update e aí vocês vão perceber que isso vai parar de encrencar comigo. Claro, cuidado, isso é sensato que se use com critério, mas a princípio é um bom começo aqui para a gente começar. Overall, eu vou controlar o meu length para adequar o meu tamanho. Bacana, acho que já é um bom ponto de partida. Legal, vamos encerrar esse vídeo por aqui, cara. Vamos falar daqui a pouco rapidamente de pólen e da parte de baixo com pouquinhas folhas, mas acho que é um bom ponto para a gente parar e seguir em frente. Galera, vem comigo, vai dar jogo isso aqui. Obrigado e até a próxima.